Jesus nos abençoe e que possamos todos nós recebermos tudo aquilo que viemos procurar. As minhas primeiras palavras são de gratidão ao Coelho, pelo carinho, pela oportunidade, pela Rose, que entra em contato conosco com tanta atenção e nos oferecendo essa oportunidade, e parabenizar por esse trabalho que a Fraternidade Espírita Francisco de Assis realiza, levando a todas as pessoas que por um motivo ou outro não podem estar aqui presente e podem, dos seus lares, através da internet, assistirem e participarem desse banquete espiritual. A semana passada, o rapaz que esteve aqui, o Cosme, ele fez uma homenagem aos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que não tiveram condições de assistir, que faça. Vale a pena assistirmos a palestra do Cosme, que está disponível na www.tv Fraternidade kardectv.com.br. Não só a do Cosme, mas outras palestras que ajudam-nos a entender sobre o Evangelho de Jesus. E o Cosme comentava que o Evangelho não tem outro motivo senão que ajude-nos a entender o Evangelho de Jesus. Como nós sabemos, o Evangelho significa as boas novas, as boas notícias que Jesus veio nos trazer sobre o reino de Deus. Mas quando Jesus iniciou o seu Evangelho, ele escolheu uma data muito especial, Bodas de Canaã, uma festa de casamento. E conta-nos Humberto de Campos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, que quando naquela festa o vinho teve o seu fim, Maria, mãe de Jesus, se aproximou dele e pediu para que ele transformasse a água em vinho, dizendo que o vinho tinha acabado. Jesus olha para Maria, sua mãe, e diz: mas o que eu tenho com isso? Maria, logo em seguida, pede para que os apóstolos que estavam junto com Jesus deitassem em vasilhas água. E nós conhecemos a passagem. Jesus transformou a água em vinho, até trazendo admiração para todos aqueles que estavam lá, porque normalmente se serve primeiro o bom vinho e o vinho de não boa qualidade fica para o final. Mas ali eles perceberam que o vinho de melhor qualidade estava sendo oferecido no final. Passados-se alguns dias, Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: mestre, será que naquele momento que nós transformamos a água em vinho, nós o estaríamos incentivando as pessoas à bebedeira, às festas mundanas? E Jesus, com seu olhar meigo e sempre paciente, olhou para Pedro e disse assim: Pedro, tu conheces a alegria de servir um amigo? E estávamos naquele momento reunidos com pessoas das quais nós amamos muito. E esses momentos que nós estamos reunidos com aquelas pessoas das quais nós amamos, esses momentos nos aproximam do reino de Deus. Então, quando Jesus veio nos trazer as boas notícias sobre o reino de Deus, ele não vem senão mostrar para nós que amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem conosco, é, sem dúvida nenhuma, o caminho seguro que nós deveremos seguir. O capítulo e o tema da qual nós vamos trabalhar nessa noite, nós poderemos encontrar no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que tem como título Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. É necessário nós recordarmos que Allan Kardec, ele se serviu do Novo Testamento, das narrativas de Mateus, Marcos, Lucas e João, e em particular, para esse capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, ele utilizou-se das bem-aventuranças. Nós sabemos que no Novo Testamento, nas anotações de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, nós encontraremos o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha,
que, segundo Gandhi, se perdessem todos os livros sacros da humanidade e restasse apenas o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte, nada no que se diz respeito à parte religiosa teria sido perdido. Só uma curiosidade, aqui alguém já leu o Sermão da Montanha? Ótimo. Necessário que todos nós fizéssemos a leitura do Sermão da Montanha. Porque se nós observarmos as grandes organizações, os conceitos básicos estão pautados no Sermão da Montanha, cantado por Jesus. E logo no capítulo 5, Mateus vai registrar as 9 bem-aventuranças que Jesus cantou no Sermão da Montanha, da qual nós destacaremos aqui 2. Bem-aventurados os mansos ou os brandos, porque eles herdarão a terra. E bem-aventurados os pacíficos, em outras traduções tem o termo pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E nesse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem o título sobre a obediência e a resignação. Se nós estudarmos esse capítulo, nós vamos entender que os benfeitores espirituais ajudam Allan Kardec a entender essa questão e vai dizer que a obediência é quando nós aceitamos as leis expostas para cada um de nós. Foi assim que Jesus fez. Ele obedeceu à lei divina, que está resumido nada mais, nada menos do que o amor. No capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, nas instruções dos Espíritos, vai começar dizendo assim: o amor resume toda a doutrina de Jesus. Se nós quiséssemos resumir tudo aquilo que Jesus fez aqui no orbe terrestre e continua fazendo, nós poderíamos resumir sobre o amor. Se é tão fácil assim, por que nós temos o Evangelho, por que nós temos tantos livros? Difícil é nós entendermos o que é amar uma pessoa. Nós amamos a nossa moda, mas nós temos que amar como Jesus nos amou. Sem discriminar nenhuma pessoa, todas as pessoas que iam ao encontro de Jesus, todas, sem exceção, Jesus acolhia. Ouvia a pessoa atentamente e depois mostrava o caminho. Portanto, a obediência está em nós entendermos o Evangelho de Jesus, entender a lei divina e colocá-la em prática. No Livro dos Espíritos, na questão 621, Allan Kardec vai perguntar aos benfeitores espirituais onde está escrita a lei de Deus. E a maioria de nós aqui já sabemos, na consciência. Todos nós trazemos na nossa consciência a lei divina. E a lei divina, ou a lei natural, ela está dividida em 10 partes, como está na questão 648 do Livro dos Espíritos, que nada mais é do que a lei recebida por Moisés no Monte Sinai. E essas 10 leis, elas estão relacionadas no Livro dos Espíritos, na terceira parte, como título, Leis Morais. Então, quando nós compreendemos as leis divinas, quando nós absorvemos e colocamos em prática, e nós nos tornamos criaturas obedientes, nós estamos no caminho da felicidade. Ainda nessa questão 648, quando ele vai falar sobre a lei de adoração, de trabalho, de sociedade, de destruição, de conservação, liberdade, enfim, ele vai chegar na última, que de todas essas leis, a lei mais importante é a lei de justiça, amor e caridade. Essas 3 estão contidas em uma lei apenas, a lei de justiça, amor e caridade. E o que nós poderemos entender sobre a justiça? Poderemos entender sobre a justiça, sobre a reencarnação. Reencarnação é a oportunidade que Deus oferece para cada um de nós, para que nós possamos reconciliar com aquelas pessoas que estavam ou que estão no nosso caminho. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho. Nós não deveremos perdoar 7 ou 70 vezes, mas todas as vezes que as pessoas cometerem conosco alguma ofensa. Foi quando Pedro perguntou a Jesus e ele respondeu. Então a justiça, como assevera Emmanuel, é quase um perdão divino. O segundo item é a lei de amor. A lei de amor, como nós falamos, resume toda a doutrina de Jesus. E Jesus foi a personificação do amor.
todos os atos de Jesus estavam contidos no amor. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 625, como nós sabemos, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para que ele possa seguir de guia e de modelo. E a resposta, Jesus. Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. Deveremos conhecer o Evangelho de Jesus, porque Jesus, além de ter sido um guia para orientar as pessoas, ele foi modelo, porque tudo aquilo que Jesus falou, ele fez. E o terceiro item desta lei está na caridade. Se nós, por curiosidade, ainda vasculhar um pouquinho em O Livro dos Espíritos, na questão 886, Allan Kardec vai perguntar aos benfeitores espirituais qual é o sentido da palavra caridade e como a entendia Jesus. E os benfeitores espirituais respondem a Allan Kardec que é benevolência para com todos, ou seja, deveremos querer bem a todas as pessoas. Indulgência para com as falhas alheias. Se a outra pessoa erra, eu também erro. E por último, perdão das ofensas. A caridade de dar esmolas é a mais fácil. Difícil é nós oferecermos um tempo nosso, um momento para ouvir uma pessoa, visitar uma pessoa no hospital, estar próxima de uma pessoa que está passando por dificuldade. Portanto, quando nós compreendemos as leis de Deus ou a lei natural, que está na questão 614 do Livro dos Espíritos, se nós compreendermos e colocá-las em prática, nós estaremos no caminho da felicidade. Então, falamos tudo isso para que nós possamos entender o que significa a obediência. E segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, nesse item que fala sobre a obediência e a resignação, vai dizer que a obediência é o consentimento da razão. Não crer por crer, mas nós deveremos crer porque existe uma razão. Ainda em O Livro dos Espíritos, a partir da questão 522, Allan Kardec vai trazer para nós sobre pressentimentos e vai dizer que antes de nós reencarnarmos, nós recebemos no nosso fórum íntimo as principais etapas pelas quais nós iremos passar. E quando essas passagens têm um caráter marcante, vem como uma impressão, como um insight. São aqueles momentos que nós passamos por um determinado local ou conversamos com uma determinada pessoa e temos a sensação que já passamos por ali ou já conversamos com uma determinada pessoa. Mas Allan Kardec vai dizer que é meio vago uma impressão, um insight, não teria algo mais claro? E na questão 523 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai registrar o que os benfeitores espirituais respondem a ele. Quando estiverdes em dúvida, ora a Deus, o Criador Supremo, e Ele enviará um dos seus mensageiros, um de nós. Então, ao deitarmos, ao fazermos a prece, nós entramos em conexão com os benfeitores espirituais, com o nosso mentor, o nosso anjo guardião. E vai arrematar na questão 525 e 525A, se apesar de todas essas orientações, ainda nós não conseguirmos captar, os benfeitores espirituais, o nosso mentor, se utilizam de pessoas próximas a nós para levar a mensagem da qual nós precisamos para seguir o caminho da qual nós assumimos no mundo espiritual. E finalizando esse capítulo das leis, nós vamos dizer que cada um de nós tem uma programação reencarnatória personalizada. Cada um. E essa programação foi desenvolvida para que saiamos dessa existência vitoriosos, não sobre os outros, mas sobre nós mesmos. Então, o pai, a mãe, todas aquelas pessoas que convivem conosco, elas foram escolhidas e muitas delas nós pedimos para que aquelas pessoas convivessem conosco. Não foi por outro motivo que no capítulo 12º do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai anotar: amai os vossos inimigos. Aí nós perguntamos, mas como podemos amar o nosso inimigo? Como poderemos amar uma pessoa que dificulta o nosso caminhar? Na questão 887 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai esclarecer essa questão. Amar o nosso inimigo é não retribuir o mal com o mal. Se uma pessoa fez alguma ofensa para conosco,
nós não responderemos na mesma moeda, daremos a outra face. Porque assim nós fizermos, nós saímos daquela sintonia, não vamos vibrar naquela sintonia da qual a pessoa está vibrando para conosco. E nós não receberemos aquelas energias, aqueles pensamentos pelos quais as pessoas estão dirigindo a cada um de nós. Então, quando nós perdoamos, quando nós vibramos, quando nós demos a outra face, nós somos as pessoas beneficiadas. Então, nós deveremos ficar muito atentos em todas as questões que o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, ajuda-nos a entender sobre o Evangelho de Jesus. Entrando agora na questão sobre a resignação. A resignação, segundo esse capítulo da obediência e da resignação, vai dizer que a resignação é o consentimento do sentimento. É quando nós aceitamos determinada coisa, sabemos que deveremos fazer, mas usamos o requinte do amor, como está ainda no item 8 do Livro dos Espíritos, na Lei do Amor, que o amor é o requinte do sentimento. Quando aquela pessoa vem até nós e pede ajuda para cada um de nós, e nós não vamos recriminar se ela está certa ou se ela está errada. Nós, a exemplo de Jesus, acolheremos aquela pessoa. Há 2 semanas atrás, nós tivemos a oportunidade de participar de um trabalho de psicografia no Centro Espírita Irmão Romano, em Santo André, com o médium Orlando Noronha. Estavam naquele ambiente aproximadamente 300 pessoas. Dentre essas 300, 200 retiraram uma senha, que foram retirar essa senha às 7 horas da manhã, na esperança de ter uma mensagem do seu ente querido. Nós saímos de lá aproximadamente 15 horas da tarde no domingo. As pessoas ficaram das 7 da manhã até as 3 horas da tarde esperando uma mensagem do seu ente querido. E uma mensagem chama muito a atenção. Quando ele estava lendo Orlando Noronha sobre uma menina que retorna ao mundo espiritual, a mãe ali na frente ouvindo a narrativa do Orlando Noronha, e a menina diz assim: "Ah, mamãe, que saudade eu tenho daquelas nossas noites, aonde conversávamos muito, falávamos de todos os assuntos. Ah, mamãe, que saudade que eu tenho, mas eu estou feliz, porque a mamãe veio até aqui em busca de uma notícia. E seria muito interessante, mamãe, que você continuasse a estudar, porque eu, lá no mundo espiritual onde eu estou, vovó e o vovô estão me ajudando a entender um pouco mais sobre as leis divinas." Em um determinado momento eu parei para refletir e fiquei a pensar, quantas pessoas quantas pessoas que estavam ali não tiveram a oportunidade, quando o filho, ou quando a filha, ou quando o pai e a mãe estavam reencarnados, era só bater na porta e convidar o pai, a mãe e o filho para ir numa padaria, tomar um café com leite, um pão na chapa, passear no parque. Quantos momentos as pessoas tiveram de conversar e não conversaram. O filho estava no tablet, estava no telefone, fazendo isso, fazendo aquilo, e não ofereceram essa oportunidade da convivência com o ente querido. E nós perdemos grandes oportunidades. E um dia nós sentiremos falta das pessoas que hoje estão convivendo conosco. Então, como asseverou Renato Russo, deveremos amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Amar indistintamente, amar, como se assevera Joana de Ângeles, até doer. Recordo-me de uma passagem quando o avião da Gol caiu e todos os tripulantes e também os passageiros vieram a falecer. O esposo de uma aeromoça, no dia seguinte, foi até a empresa e colocou no mural uma mensagem que, mais ou menos assim: "Ai, se eu soubesse que ontem seria a última vez que meus olhos iriam olhar para você. Eu teria ficado mais tempo, provavelmente à noite, velando o seu sono. Ai, se eu soubesse que ontem seria a última vez que meus ouvidos iriam ouvir a tua voz. Eu teria pego um celular, um gravador, gravado a tua voz, para que dia após dia eu pudesse recordar da tua voz. Ai, se eu soubesse que ontem seria o último abraço, o último adeus, eu teria lhe abraçado e dito o quanto eu a amo, o quanto você é importante para mim.
Será que nós teremos oportunidade para falar para as pessoas que convivem conosco o quanto elas são importantes? E o que tem a ver isso com o capítulo 9, bem-aventurados os mansos e os pacíficos? É quando nós somos criaturas mansas. Quando tiver uma briga em casa, nós não vamos colocar mais lenha na fogueira, vamos tranquilizar. Quando nós percebemos que uma pessoa está passando por problema no trabalho, alguma coisa, nós não seremos apenas pessoas pacíficas, mas os pacificadores, porque há uma diferença. Uma pessoa pacífica é aquela que está em paz consigo mesma, está tranquila. As coisas estão acontecendo, mas ela está tranquila. O pacificador, não, ele vai mais além. Ele vai ajudar, ele vai dar atenção e vai dar carinho. Um exemplo é o bombeiro. O bombeiro, ele é um pacificador, porque quando ele é acionado porque está pegando fogo em determinado local, ele vai ser o pacificador, ele vai diminuir aquele fogo. E uma pessoa pacífica, ela pode estar orando no lugar, pode estar ajudando, sem dúvida, mas ela está mais preocupada consigo mesma. Então, se nós formos criaturas mansas e brandas, nós seremos os herdeiros da terra. E é muito interessante, nós ouvimos falar tanto sobre transição planetária, passando de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Se nós quisermos continuarmos aqui no orbe terrestre, deveremos ser criaturas brandas e mansas. Porque na questão 1019 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar se em algum tempo, em algum momento, o reino do bem se fará presente aqui na Terra. E os benfeitores espirituais respondem a Allan Kardec, quando o espírito superior estiver encarnando ou reencarnando no orbe terrestre. E são aquelas crianças, ou são aquelas pessoas que não conseguiram se identificar com o momento do qual ela está passando agora. Quantas pessoas não caem num processo depressivo? Na minha época era entrar em fossa, um pouco mais atrás era ficar em DP, em depressão, porque muda-se o nome, mas o sentimento é o mesmo. É aquele sentimento de vazio. Nós não sabemos mais o que fazer, porque eu casei, porque eu me divorciei, porque eu fui para aquele trabalho, porque eu fui naquele outro trabalho. É quando nós perdemos o endereço de Deus, quando o vazio existencial aposta de cada um de nós. O que nós deveremos fazer? Orar, humildemente e pedir ajuda ao nosso benfeitor espiritual e para Jesus, para Deus, para que Ele ajude-nos a encontrar o nosso caminho. A questão 1009 do Livro dos Espíritos, que tem como título As Penas Futuras, um item, o apóstolo Paulo vai trazer uma mensagem de grande importância para cada um de nós. Ele vai dizer o que é o pecado, o que é o pecador. O pecado é aquele falso movimento que nós fazemos, quando nós desviamos do nosso caminho. Como nós falamos na questão 522 do Livro dos Espíritos, todos nós recebemos no nosso fórum íntimo as principais etapas pelas quais nós iremos passar. Quando nós estamos cumprindo o nosso roteiro, nós estamos bem, estamos felizes. Quando nós desviamos, nós começamos a sentir as aflições da vida. Para o nosso mal? Não, é para o nosso bem. Porque segundo o apóstolo Paulo, esse desgostar, essa desarmonia que nós sentimos, serão importantes para que nós possamos voltar ao caminho do qual nós assumimos no mundo espiritual. Todos aqueles que não têm uma religião, não têm uma doutrina, não têm uma pessoa para conversar, têm, em maior grau, esse vazio existencial. Não é importante? Quando nós estávamos passando por uma dificuldade hoje de manhã, ou a semana passada, e não sabíamos o que fazer, alguém falou, por que você não vai na Fraternidade Francisco de Assis? Lá tem palestras, lá tem um atendimento fraterno, as pessoas dão uma atenção, mostram-nos o caminho a seguir. Nós limpamos da casa e viemos aqui. Se nós estivéssemos com tudo 100%, nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui porque algo está nos incomodando, seja algo físico ou algo espiritual. Então, esse desgostar, esse desvio que nós fazemos, graças a ele, nós estamos aqui com a oportunidade de pararmos e refletirmos no palco da vida, nos papéis dos quais nós estamos representando. Será que nós estamos representando como nós deveríamos? Num papel de pai, nós estamos sendo bons pais? No papel de mãe, nós estamos sendo uma boa mãe? De filho, nós estamos sendo bons filhos? Estamos dando toda a atenção
ou esperaremos um dia um médium vir numa casa espírita para que nós possamos ter notícias dos nossos entes queridos? Deveremos estar junto com essas pessoas e dar o nosso melhor sempre, em todos os momentos de nossa existência. Ainda nesse capítulo 9, bem-aventurados os brandos ou os mansos, os pacíficos ou os pacificadores, estamos falando isso porque dependendo da tradução da Bíblia ou quem fez a tradução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele pode usar um ou outro termo. Por isso estamos falando desses dois termos. Vai ter um item que é assinado com o título de um espírito amigo, que tem como título paciência. E vai dizer mais ou menos assim, que é Joana de Ângeles: a dor é uma benção que Deus envia aos seus eleitos. Parece meio contraditório. Como que eu, tendo uma dor, seja física, seja moral, isso é positivo? É porque se nós estamos passando por dificuldades, é porque nós fomos escolhidos para participar desse banquete espiritual. É só pegar um exemplo. Quem ama, cuida. Se nós percebemos que os nossos filhos estão indo para caminhos que não deveriam ir, nós vamos corrigi-los, porque quem ama, cuida. Antes que algo pior aconteça, ele vem a desencarnar e depois nós ficaremos preocupados. Onde está o meu filho? O que será dele? Será que ele vai conseguir encontrar o caminho? Por isso a importância de nós estudarmos o Evangelho de Jesus, apresentar Jesus para os nossos filhos, para os nossos pais, realizarmos o Evangelho no lar, para que a nossa casa tenha essa paz, essa tranquilidade que todos nós precisamos. Então, a paciência, segundo Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela vai pegar esse item, o item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, a paciência, e vai dizer que paciência é a ciência da paz. É o estar com a consciência tranquila que eu estou fazendo o mergulhar, que eu estou dando atenção para todas aquelas pessoas que convivem comigo, que eu estou sendo agradecido, que eu estou mostrando o caminho, para que com o passar do tempo eu não venha a lamentar das coisas que estão acontecendo comigo e com aquelas pessoas que conviveram comigo. Recordo-me de uma passagem de Gilberto Gil, quando ele teve a experiência do seu filho Pedro Gil, que participava da sua banda e tinha na época 18 anos, ele era o baterista. Teve um acidente de automóvel e veio a desencarnar. Quando ele estava no velório do filho, um repórter se aproximou de Gilberto Gil e perguntou assim: Gilberto Gil, como você está se sentindo? Como será que um pai e uma mãe estará se sentindo naquele momento da despedida do corpo do filho amado? Gilberto Gil baixou a cabeça, refletiu, levantou a cabeça e disse assim: nós sempre imaginamos que os nossos filhos estarão nos levando para a sepultura. Nós nunca imaginamos que um dia nós poderemos levar os nossos filhos. Mas eu só tenho a agradecer a Deus a oportunidade de ter vivido e convivido 18 anos de minha vida com esse ser maravilhoso que foi Pedro Gil. Como será que deve ter sido a convivência entre Gilberto Gil e Pedro Gil? Provavelmente, quando o filho estava passando por dificuldades na escola, em uma determinada matéria, Gilberto Gil se aproximava do filho Pedro Gil e explicava matemática, português, ciência, biologia. Quando o filho estava passando por dificuldades, sofrendo pelo rompimento de um relacionamento, provavelmente Gilberto Gil se aproximou de Pedro Gil e falou para ele o dia que ele conheceu a grande amada, a mãe de Pedro Gil, o primeiro encontro, o primeiro beijo, as desilusões que Pedro Gil teve e também que Gilberto Gil teve. Então nós deveremos conviver com as pessoas, dar o que nós temos de melhor para as pessoas e não assumirmos que as pessoas não têm problema. Porque quando nós olhamos para o nosso pai e para a nossa mãe, nós achamos que eles são super-heróis, que eles não têm problema, que eles não têm problemas, que eles não passam por dificuldades. Os nossos pais passam por dificuldades e nós precisamos dar atenção aos nossos pais. Portanto, quando nós falamos de obediência e resignação, nós deveremos entender que, se nós entendermos as leis divinas, se nós tivermos a compreensão, mais fácil será de nós colocarmos ela em prática.
E se nós tivermos essa consciência e a obediência, nós seremos pessoas resignadas, porque o requinte do sentimento, que é o amor, estará presente em todos os momentos da nossa existência. E Jesus? Se nós falamos tudo isso, nós não poderíamos deixar de fazermos algumas reflexões sobre Jesus, o homem incomparável. Jesus, quando esteve conosco há quase ou há 2000 anos atrás, Jesus já era um espírito puro. Segundo a ciência, a Terra data a 4,5 bilhões de anos da sua existência. Naquela época, Jesus já era um espírito puro. No livro A Caminho da Luz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, ele vai dizer, logo na Gênese, que uma pleiade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor do Universo, da qual Jesus é um dos membros. Então, na época da constituição do orbe terrestre, Jesus já era um espírito puro, que recebeu, numa determinada época, na vinda dos capelinos aqui para o orbe terrestre, Jesus recebeu os hebreus, que nós conhecemos como os hebreus, os egípcios, para que eles pudessem ajudar o desenvolvimento intelectual do nosso orbe terrestre. E por que nós estamos falando isso? Porque Jesus, sendo um espírito puro, ele poderia ter pedido para que um dos seus emissários viesse até o orbe terrestre e ele ficasse no reino dos céus. Jesus assim não fez. Ele encarnou no orbe terrestre para conviver com todos nós. Porque se nós não estávamos reencarnados, estávamos no mundo espiritual, acompanhando os ensinamentos de Jesus. Então, se nós lermos o Evangelho de Jesus, entendermos tudo aquilo que Jesus fez, com certeza, nós seremos criaturas mais felizes, porque as bem-aventuranças significam felicidades. Feliz aquele que está passando por aflição. Parece um contrassenso. Como uma pessoa que está passando por uma aflição pode ser uma pessoa feliz? Porque se ela está passando por aflição, ela está tendo a oportunidade de parar e refletir sobre a sua existência. Para que quando estiver frente a frente a consciência divina, possa parar e refletir e falar, felizmente, eu cumpri com grande parte da minha programação reencarnatória. Porque às vezes acontece um contrassenso. Estamos acompanhando lá na faixa de Gaza a briga dos palestinos e do país de Israel. É interessante, porque a Palestina foi onde Jesus nasceu e pregou o seu evangelho. E lá a briga está instalada, a guerra está instalada, porque um quer um pedaço de terra, quer uma sinagoga, e estão se esquecendo de amar uns aos outros. É importante que nós possamos amar uns aos outros. Recordo-me que numa certa manhã, Eurípides Barçanufo acordou triste, estava melancólico, e ele fez uma prece. Nessa prece, ele, em desdobramento, foi até as regiões superiores do reino dos céus e teve um encontro com Jesus. Ao longe, ele percebeu que Jesus estava chorando. Eurípides se aproxima de Jesus e pergunta, mestre, tu choras? Sim, Eurípides, eu choro. Provavelmente o mestre chora por todos aqueles que não conheceram o Evangelho ou não foram alcançados pela doutrina consoladora. Não, Eurípides, não são por eles que eu choro. Eu choro por todos aqueles que conheceram o Evangelho, conhecem a doutrina, de vez de estar amando uns aos outros, estão armando uns contra os outros. Será que nós estamos amando ou nós estamos guerreando? Assim, se não são aquelas guerras com armas, pode ser a guerra de palavra, de olhar, de ressentimento. Então nós deveremos olhar para dentro de nós e verificarmos quais os sentimentos que estão norteando a nossa existência. Porque toda essa raiva, toda essa mágoa que porventura nós possamos estar dentro de cada um de nós, desaguará no nosso perispírito, que o perispírito é a forma que dá forma ao corpo físico, e depois passará para o corpo físico. Então as doenças que nós temos antes veio do pensamento, de um sentimento, que isso persistiu, passou para o perispírito e passou para o corpo físico. Se nós queremos mudar alguma doença da qual nós estamos passando,
nós deveremos mudar o nosso pensamento, nós deveremos mudar nosso comportamento, as nossas atitudes. E para isso, nós precisamos fazer uma reflexão. Na questão 919 de O Livro dos Espíritos e 909A, falamos das questões do Livro dos Espíritos para que sirva de incentivo, para que nós possamos voltar para casa e fazer uma releitura, para incentivarmos ao estudo da doutrina dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. E Allan Kardec vai perguntar aos benfeitores espirituais: como eu posso fazer para resistir aos arrastamentos do mal e conseguir ter êxito nessa existência? E os benfeitores espirituais respondem a Allan Kardec: conhece-te a ti mesmo. Allan Kardec volta a perguntar: conhecemos todo o sentido dessa máxima, mas como eu posso fazer para conhecer a mim mesmo? Diríamos que essa receita contra a melancolia, contra a fossa, contra aqueles momentos depressivos que nós não sabemos o que fazer, que muitas vezes podem levar as criaturas para o suicídio, porque entrarão em conexão com outras mentes que estarão inspirando para que nós cometemos ou possamos cometer o suicídio. E a resposta de Santo Agostinho é mais ou menos assim: devereis fazer o que eu fazia quando estava no orbe terrestre. No final de cada dia, eu fazia uma reflexão para saber o que eu tinha feito de bom e o que eu tinha feito de mal. Se porventura eu percebesse que tinha feito de algo de negativo para com meu irmão, no dia seguinte eu iria até ele e pedia as desculpas. Como é difícil nós pedirmos desculpas para aquelas pessoas que nós temos a consciência de que nós magoamos. Uma palavra da qual nós deveríamos falar, que nós deveríamos fazer determinadas coisas, e às vezes nós não pedimos desculpas. E acrescenta: se Deus enviasse um dos seus anjos e convidasse-nos para retornar ao mundo dos espíritos, será que nós estaríamos prontos? Será que nós fomos criaturas gratas aos nossos pais? Porque quando nosso corpo, quando era pequenos, ainda queimando em febre, nossos pais pegavam em seus braços e levavam-nos para o pronto-socorro mais próximo. Muito difícil e mais diferente do que agora. Ora, a maioria das famílias tem um automóvel. Alguns anos atrás, nós não tínhamos, as pessoas não tinham automóveis. E eles não mediam esforços para ir até um posto de saúde, até um hospital, para que nós pudéssemos receber um tratamento. Será que hoje nós agradecemos aos nossos pais? E vai dizer assim: se porventura nós tivermos dificuldades de entender como é amar uma pessoa, nós devemos fazer, nos coloquemos no lugar da outra pessoa. Aquilo que a pessoa fez, se nós aprovarmos, nós deveremos continuar fazendo aquilo. Se nós não aprovarmos, nós não deveremos fazer. Fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem conosco. Parece que é repetitivo. Sempre nas palestras nós estamos ouvindo as mesmas coisas, mas há quase 2000 anos, ou diria, há 2000 anos nós estamos ouvindo as mesmas coisas, porque nós temos uma vida e várias existências. Já vivemos na Europa, na América, já vivemos na Venezuela, já vivemos em vários países, porque nós somos a somatória de várias existências. Então já ouvimos falar de Jesus. Quem sabe nós não fomos uma daquelas pessoas que queimaram os livros, o livro dos Espíritos, na Praça Central? Será que nós não fomos aqueles que levaram os primeiros cristãos para serem comidos pelas feras ou para serem queimados em praça pública? Então nós não sabemos. Graças ao véu do esquecimento, nós não temos consciência do que nós fizemos em outras existências. Mas uma coisa é certa: essa versão que nós estamos hoje é a nossa melhor versão. Porque se nós ainda sentimos que nós temos tendências às coisas ruins, imaginam como que era há tempos passados. Então nós temos que parar e refletirmos. Será que o Evangelho de Jesus já faz parte da nossa vida? Ou nós assumimos os compromissos e às vezes nós não demos conta? Assim aconteceu com Pedro. Pedro, quando estava na Santa Ceia com Jesus, Jesus disse: um dentre vós irá me trair. E Pedro disse: eu não, Senhor. Eu ficarei contigo em todos os momentos. Pedro, antes que o galo cante, você terá me negado 3 vezes. Pedro, Jesus, eu não farei isso. E nós sabemos o que aconteceu. Então, quando o galo cantar,
é necessário que a nossa consciência caia em si. Judas não teve a mesma sorte ou não quis ter a mesma sorte, porque Jesus avisou Judas por 2 vezes. Na Santa Ceia ele falou: aquele que deitar o pão comigo nessa vasilha, esse será o traidor. Judas estava distraído. Ele não percebeu o que Jesus tinha dito, porque se ele tivesse percebido, ele não teria traído o Mestre. Ele estava mais preocupado no plano dele, que ele queria fazer. Quantos de nós, às vezes, não estamos distraídos? Estamos aqui nessa casa, mas estamos preocupados com amanhã é o sábado, acordar cedo, ir para o parque, jogar bola, voltar para casa, fazer o miojo, fazer a comida, assistir a novela. Nós estamos aqui fisicamente, mas mentalmente estamos em outros lugares. E nesses momentos que nós sentimos a emoção, é o momento que o mentor se aproxima de cada um de nós para inspirar-nos para uma determinada coisa, alguma informação que ajudaria-nos a voltar a seguir o caminho pelo qual nós estávamos. E perdemos por algum motivo. Então, às vezes, nós estamos distraídos. E Judas teve mais uma oportunidade. Quando Jesus está no horto, orando com João, Tiago e Pedro, Judas se aproxima com aquela comitiva, os soldados romanos. Quando Judas se aproxima de Jesus, Jesus fala: amigo, por que viestes? Ele podia naquele momento falar: bom, acho que eu errei. Jesus não está aqui, porque ele tinha dito para Zerá que aquele que ele desse um beijo no rosto, aquele era Jesus. Ele podia mudar o caminho. Por que estamos falando isso? Porque ninguém nasce para atrair, para maltratar uma determinada pessoa. Isso está em O Livro dos Espíritos, na questão 851, que fala sobre fatalidade. Fatalidade só existe para o momento da morte. Para as questões morais, não existe. Judas não precisava passar pela história da humanidade como traidor. Jesus não precisaria ser traído por uma determinada pessoa, mas Jesus conhecia o psiquismo de Judas, como conhece o nosso. Como conhece de todos aqueles que conviviam com ele. Todas as pessoas que se aproximavam de Jesus, Jesus sabia o passado, o presente e o futuro. Se é assim, quantos não têm a experiência do contato com Francisco Cândido Xavier? Que, segundo aqueles que tiveram oportunidade, eu até tive oportunidade, mas acabei não indo, mas aqueles que tiveram comentam que ao se aproximar de Chico Xavier, as lágrimas vêm ao rosto, a emoção, porque é uma alma pacífica, é um pacificador. Foi e continua sendo no mundo espiritual uma alma branda, mansa, pacífica, que tem todas as virtudes, ou a grande maioria das virtudes, em todas as suas ações. Não foi por outro motivo que no dia 3 de outubro de 2012, Francisco Cândido Xavier recebeu da TVS o prêmio como o maior brasileiro de todos os tempos. Por que isso? Porque todas as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier foram doadas para as casas assistenciais. Ele não ficou com nenhum recurso. Mal ele tinha a sandalinha dele, o chapéuzinho, o pó de café para fazer um café, a caminha dele para deitar. Então, Francisco Cândido Xavier foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos, concorrendo com Princesa Isabel e Santos Dumont pela sua alma pacificadora. Quantas mães não foram pacificadas através das suas mãos benditas, trazendo a mensagem do filho querido, da filha querida que retornou ao mundo espiritual, amenizando os problemas e as dificuldades que as pessoas tinham. Quando a pessoa se aproximava de Francisco Cândido Xavier e falava assim: eu estou pensando em abrir um centro, ele respondia: isso, faça isso. Ele não perguntava se a pessoa tinha condição ou não, porque era melhor a pessoa abrir uma casa espírita, fazer o bem, do que ir para um bar ou fazer coisas que não deveria. Então nós deveremos sempre incentivar as pessoas para fazerem coisas boas, sermos obedientes às leis divinas e usar da resignação, para que nós possamos ter esse requinte do amor em todas as ações de nossa existência. O ano passado, temos um exemplo aqui de um pacificador. O Papa Francisco, quando esteve aqui no Brasil, logo que ele cumpriu o protocolo no Rio de Janeiro, as primeiras palavras dele, após cumprir o protocolo, foram as seguintes: não trago ouro e nem prata, mas o que eu tenho de mais importante, eu trago: Jesus.
Quando a comitiva do Papa Francisco errou a estrada e uma multidão fez a sua volta, um repórter se aproximou do Papa Francisco e perguntou: Papa, você não está preocupado porque essa multidão está em volta do carro? Ele abriu um sorriso, depois de cumprimentar várias pessoas, e respondeu assim: como pode um pastor temer as suas ovelhas? Quando ele passou em frente a uma igreja, a Assembleia de Deus, ele pediu para que a comitiva parasse, desceu, adentrou na igreja, pediu licença ao pastor e convidou para que os dois juntos pudessem rezar um Pai Nosso. Que bom seria se nessa faixa de Gaza as pessoas parassem de fazer essas guerras. Crianças estão morrendo, velhos estão morrendo. Quem abriu a UOL hoje vai ver um rapaz com as mãos e os olhos ao céu, implorando a Deus e a espiritualidade para que ajudem-os, para que essa guerra pare, porque lá está imperando o egoísmo. Enquanto o egoísmo estiver presente na humanidade, nós teremos as guerras declaradas ou as guerras pessoais. Está na hora de nós conhecermos Jesus. Não foi por outro motivo que João, no capítulo 14, asseverou: a casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já vos tinha dito. Eu vou para vos preparar o caminho. Para onde eu estiver, vós estejais também comigo. E aí Tomé vai perguntar: mas Senhor, nós não sabemos o caminho? E Jesus responde: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Se vocês não acreditam naquilo que eu estou falando, pelo menos nas obras das quais vocês estão acompanhando. E no final, Jesus vai falar: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, e se nós estivermos em sintonia com Jesus, com os benfeitores espirituais, nós também conseguiremos vencer o mundo, vencer as dificuldades, os problemas dos quais nós estamos passando, com obediência sobre aqueles processos dos quais nós fizemos em uma outra existência e estamos resgatando agora, mas com resignação, com requinte do amor. Porque Emmanuel, numa mensagem titulada como Remuneração Espiritual, ele vai dizer assim: toda vez que a justiça divina vem nos alcançar através da lei de causa e efeito e encontra-nos no caminho de serviço ao próximo, pede a misericórdia divina que suspenda a cobrança por tempo indeterminado. Se nós estamos passando por dificuldades, mas auxiliamos uma determinada pessoa, ajudamos uma pessoa que está passando por melancolia, uma pessoa que está próxima de cometer o suicídio, e nós nos colocamos próximo para ajudar essa pessoa, os nossos males são diminuídos. Foi por isso que Pedro anotou: um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Que ao sairmos daqui essa noite, que não seja simplesmente mais uma palestra, mais uma adentrada nessa casa abençoada, mas que nós possamos parar e refletir. Será que nós estamos utilizando os talentos que Deus nos ofereceu para ajudar as pessoas? Ao sairmos daqui, que possamos ter a oportunidade de ligar para a mamãe, ligar para o papai, para que nós não possamos se aproximar de um médium e implorar uma mensagem por ele, do ente querido que está no mundo dos espíritos. Que ao sairmos daqui, nós possamos ser criaturas mais gratas a Deus pela vida, mesmo difícil que possa ser. Agradecer a Deus por nós podermos chegar aqui, mesmo pegando um trânsito, mas nós conseguimos chegar aqui. Com esse frio, temos um abrigo, temos um cobertor, porque muitas pessoas estão nesse momento passando por dificuldades. Há quase 2000 anos, Jesus vem nos convidando. E muitas vezes nós não aceitamos o convite de Jesus. Que essa noite possamos aceitar o convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que andais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e tereis alívio para as vossas aflições. Eis que vos mando como ovelhas mansas entre os lobos ferozes. Que sejamos nós, as ovelhas mansas, a levar a boa palavra àquele amigo ou àquela amiga que se desiludiu da vida. Que sejamos nós, as ovelhas mansas, a levar o copo de água fria àquele companheiro que não consegue com a sua própria mão tomar uma água fresca. Que sejamos nós, com as nossas mãos abençoadas, a levar a cesta básica, levar ao agasalho a todas aquelas pessoas que estão passando por dificuldades. E Jesus nos ensinou: meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem.
Será que nós estamos amando uns aos outros? E Jesus nos disse: meus discípulos serão conhecidos por serem espíritas, católicos, protestantes, budistas, umbandistas, judaístas, mas por estar amando uns aos outros. Será que nós estamos amando uns aos outros? Só um pastor, só um rebanho. Nem a ovelha que o Pai confiou a mim se perderá, porque ela as conhece e eu as conheço uma a uma. Então, Jesus vem fazendo o convite para que sejamos nós as ovelhas mansas, a levar a boa palavra, a exemplo do filho pródigo que retorna ao Pai e o Pai recebe com todo carinho. Jesus está nos esperando, mas se mesmo assim, nas dificuldades do dia a dia, nos palcos da vida, a dor insistir em bater em nossa porta, lembremos do salmista Davi, no Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor, Ele jamais nos faltará. Deitar-nos faz, Senhor, em verdes pastos, guie-nos por águas tranquilas, refrigere a nossa alma. Ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque a tua vara e o teu cajado nos consolam. Prepara, Senhor, uma vez na frente aos nossos supostos inimigos. Unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice de amor transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão em todos os dias de nossas vidas e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o nosso bom pastor, Ele jamais nos faltará. Que assim seja.